Olá pessoal, eu sou Flávio Andrade, está entrando no ar o TNT Cast e é com imensa alegria que eu trago para essa edição uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu tenho carinho, admiração, um amigo, um irmão, Manuel Armando Mário. Manuel Mário Armando. Pronto, Pronto. pronto, assim começou o nosso TNT Cast. Manuel, seja muito bem-vindo ao Obrigado. nosso podcast e Uhum. é um prazer imenso ter você aqui conosco hoje. Quando nós tivemos a ideia de começar esse podcast, que vem com o nome TNT, que é nitroglicerina, que é algo que sozinho tem grande potencial, mas quando ele tem uma junção, quando se ajunta a algo, aquilo se torna altamente explosivo. Quando é ativado, ele é altamente explosivo. E essa é a proposta do TNT Cat, é ativar pessoas, é ativar propósito, é ativar talentos. E não tinha ninguém melhor para trazermos aqui do que o meu amigo, meu irmão, Manuel Mário. Mas aí eu falo Manuel Mário, quem é Manuel Mário? Quem é o Manuel Mário? Ai, que pergunta boa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, pastor Flávio. Chama pastor Flávio ou Flávio? Flávio. Flávio. Flávio tá bom. É uma pergunta interessante. Na verdade, para saber quem é Manuel Mário, tem que contar um pouquinho da minha história. Resumido, de uma forma bem rápida, Manuel Mário é um jovem moçambicano de 44 anos agora, nascido aqui na Beira, crescido na Beira, filho de pai beirense, curandeiro, Opa, famoso. opa, Aham. calma, Calma aí, calma. calma aí. Muita calma nessa, nós vamos por passos. Aham. Quem é Manuel Mário? Uhum. Beirense, Beirense. Macena, Mandau, Mandau, puro. puro mesmo, Mandau Cabude puro. mesmo. É, Xingussura. Aham, aham. Então, é isso aí. No ambiente que você cresceu, vamos lá. Então, como eu falei, como estava dizendo, meu pai era curandeiro, pai de mais de 60 filhos. Então, cresci num Ei, ambiente de calma. população. Peraí. Peraí? Hum, Peraí, assim você já me deixa assim, o pessoal fica sem entender. Então você, Manuel Mário, uhum. beirense, Beirense, muatuno, Muato Muno, aham, uhum, nascido num lar de um uhum. pai Curandeiro, curandeiro, com 17 mulheres, 17 esposas, mais de 60 mais filhos. de 60 filhos. Uhum. Uau! Esse é o Uau, uau. ambiente que eu nasci. Sua infância, fala um pouco então da sua infância para mim. Então, uma infância interessante. Quando você nasce num ambiente de população, você ganha alguns hábitos que depois te perseguem pelo resto da vida, mas também vive traumas, não é? Minha infância foi repleta desses lições, valores e traumas também. Por exemplo, uma infância pobre, lutada, difícil, né? Na minha casa, a educação era sempre no soco, na porrada, no grito, Meu Deus. entendeu? Então, uma infância meio conturbada, mas cheia de futebol. Sério? É, graças a Deus, cresci no meio de futebol. Já joguei bola. Tu tens um irmão que é profissional, né? Tenho um irmão que é profissional, Yes, yes. tá jogando na Liga Desportiva de Sofala, Esportiva é? de Sim, Sofala, sim. o melhor defesa que tem nessa Manda lá um cidade. abraço pra ele aí, ó. Vai mandar um abraço aí para o Lucas, né? Grande defesa, não tem lateral? É Ele é, lateral? não, ele é um defesa É central. defesa central, melhor que Também tem atua na na lateral cidade. também. É. E vai disputar o primeiro Moçambola Vai esse ano, disputar o né? primeiro Moçambola. Uau, uau, Não, uau, mas uau. ele já cresceu num ambiente diferente. Sim, 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 Quando eu sim. cresci, o nosso ambiente era ah, cheio de briga, discussões, um ambiente conturbado, uma família muito desestruturada, e muito espiritual também. Muito espiritual. O mundo espiritual era muito comum na nossa casa, justamente por meu pai ser curandeiro, né? Uau. Então tudo envolvia o espiritual lá. Muita cerimônia, muita. Então, na sua infância, era comum você ver situações que para outras pessoas era algo É sobrenatural, para ti era algo. normal. É.
quando eu falo sobrenatural, sobre o sobrenatural, que Sim, para sim. nós africanos não existe essa separação de sobrenatural e natural, é tudo Uhum. junto. Essa separação, essa dicotomia é mais ocidental. Quando eu falo sobrenatural, sobre o sobrenatural aqui que eu vivi, principalmente no contexto fora do país, muitas Uhum. pessoas acham que é exagero, mas era muito comum dentro da minha realidade familiar, da minha infância, viver Fala esse uma tipo de coisa então coisas. para mim, o que era comum na sua realidade, que não era, o que não é comum na realidade dos outros, vamos lá, das outras pessoas. Essas conversas com antepassados, as conversas que os nossos pais desenvolvem com antepassados. Teologicamente, nós entendemos de outro jeito hoje. Agora que eu Uhum. sou cristão, eu tenho uma definição teológica disso. Mas na minha infância, era muito normal meu pai invocar espíritos e conversar. Ah, vou conversar com teu avô hoje. E Uau. normal. Meu pai faleceu em 2000, uma história engraçada. Nós Vamos lá. morávamos na Ponta G a vida toda. Mudamos para morar no Palmeiras 2 no ano 2000. E quando chegamos lá, uma nova pessoa, um português, comprou a casa que morávamos na Ponta G Aham, e vai. não conseguia dormir porque tinha visitas Peraí, noturnas. peraí, 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 peraí. Calma. Porque o que você está falando também é normal para você, mas para o público do TNT Cast é algo que é bombástico. Eu quero Então, que você fale isso com muita, então, é, é, muita calma. Porque tu falou que seu pai falece no ano de 2000. isso. Foi enterrado, Foi né? enterrado. Depois nós vamos falar do Aí, enterro dele. isso. Mas vamos lá. E vocês mudam de De residência. residência do Ponta G para o Palmeiras 2. Outro extremo. Outro extremo, fomos morar num terreno que era do meu pai, que tinha também a sua igreja, a sua sede religiosa ali plantada. Lá no condomínio. É, no condomínio. Não, lá no condomínio. Nessa Não. mudança, um português comprou a nossa antiga residência. Aham, aham, tô entendendo. Reabilitou a casa e começou a morar. Mas antes dele começar a morar, o guarda que morava na casa não conseguia morar porque tinha visitas noturnas. A casa era mal assombrada. Para você ter uma ideia, no quarto do meu pai, bem no centro, assim, em cima da cama dele, sempre que chovia, tinha um buraco no meio que gotejava, entrava água. O novo dono mudou o teto todo Da casa. da casa, teto novo. E a pessoa foi dormir no mesmo lugar que chovia, quando meu pai estava vivo, chovia. Ou As coisas. seja, Então, é aquele mundo espiritual que nós sabemos bem explicar e o que teologicamente. aconteceu? Esse? Então, ele diz que o meu pai visitava eles de noite, né? O espírito do meu pai, Ah, vamos dizer. Para você ver como eu cresci nesse diálogo do mundo físico e espiritual, o português teve que recorrer às senhoras esposas do meu pai, uma delas minha mãe. Para quê? Para chamar o espírito do meu pai da casa antiga para a casa nova. mudou os vivos, mas agora tinha que mudar o É, espírito tinha que também. mudar os espíritos mortos. My God. Aí foi lá e fez a cerimônia e fez o convite para o marido mudar de casa também. E aí, E aí acabou. uau, Aí uau, resolveu uau, tudo. uau, Nunca uau. mais teve esses Nunca mais. má assombração. Uma assombração. Você Uhum. falou que hoje a sua visão teológica é diferente, né? Eu sei que Completamente. completamente. Uhum. Fala um pouco para nós aí da sua conversão, seu encontro com ele, com Jesus. Como é que foi assim na sua infância? É engraçado meu encontro com Jesus, porque envolve uma coisa que eu gosto muito, bastante. Acho que Jesus usou uma coisa que eu gosto mais como isca, para me levar para ele, comida. O quê? Comida. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Comida? Comida. Então, a Igreja Batista Renovada aqui na Ponta G Uau, sim, sim, sim. estava fazendo uma festa de aniversário, primeiro aniversário da igreja, e haveria muita comida. E usaram os meus irmãos, minha irmã Sônia, que está viva ainda. Sônia, É, você esposa do lembra dela, a Boa. esposa do Boa. Conheço, conheço. Uhum. A minha irmã, sabendo do meu gosto pela comida até hoje, dá para ver que eu gosto de comida, né? Realmente é algo visível. Realmente é algo notório, né? Então a minha irmã usa disso para me atrair para a igreja. Ó, vai ter comida, Uau! vai ter muita comida, vai ter muita comida. Ah, Eu não isso. hesitei. Vamos ser sinceros, na época meu pai com 60 filhos, eu me lembro de uma pergunta de um professor na universidade. Ele perguntou se meu pai era rico. Eu falei que não, meu pai era pobre e que sofremos muito durante a vida. Ele falou, não, seu pai era rico, só que ele tinha muitos filhos. Tem muita gente para sustentar. Porque se seu pai, com
sustentando mais de 100 pessoas. Se tivesse apenas 5 filhos, talvez teria mais condições para sustentá-los. Uau! Então, nós passamos muitas privações e fome. Então, nessa situação de fome toda, aí alguém te convida para comer na Onde a igreja. comida Pô, indiala? aí eu fui a correr. Só que quando chego na igreja, ouço a palavra sendo pregada. Me lembro até hoje, era uma missionária brasileira, Janúncia, pregando. Uhum. Senhora Januse, sim, sim. Isso, ela pregando, né, em 95, acho. Uau! Ouço ela pregar o evangelho, entendo a mensagem e ela faz o desafio. Quem quer entregar a sua vida para Meu Jesus? Deus! E eu, cheio de lágrimas, já entrego minha vida para Jesus. Novo, com 14 anos. E acabou de fazer a oração, já fui embora. Nem que esperar a comida. Para você ver que foi tão bom. Peraí. A A comida comida ficou para trás. naquele dia era outra. Uhum. Teve uma comida muito melhor do que a física. O alimento espiritual foi tão forte que o físico não foi necessário. Aí eu lembro de Jesus, quando Jesus fala assim, né? Aquele que crê em mim, no seu Uhum. interior, né? Fluirão Rio rios. de água viva. E Jesus é tão bom que depois que acabou o culto, eu estava em casa quase dormindo, os irmãos sentiram minha falta, levaram comida para minha casa. Você vê? Aquele que vem a mim de maneira alguma, Você lançarei eu fora. lançarei fora. Aí comi. Uau, que Yeah. maravilhoso. Houve algum momento, Manuel, que marcou assim a sua, que veio uma confirmação assim para sua vida como base cristã nesse novo tempo? Que agora eu fico imaginando o filho do senhor Mahala, né? Que é o nome Isso. do seu pai, Uhum. com 60 filhos, com 17 esposas, fora os agregados, né? Foram os agregados. Porque, pelo que eu sei da história, né? Um Hum. pouco, todo mundo que chegava comia, né? Todo mundo chegava a comer, todo mundo chegava era filho, todo mundo chegava era. Meu pai adotava todas as pessoas que passassem. Se Por exemplo, você é brasileiro, assim, passasse na não, rua, Engabe. mesmo com sotaque brasileiro, e Ah, procurasse mesmo. abrigo, Aham. meu pai te Lá, dava abrigo. ele, por exemplo, eu tenho um amigo chamado Edson. Se o Edson chegasse Isso. lá da Se Macena, Edson chegasse lá, teria comia? abrigo. Comia e capaz de comer a minha parte até. Não, Assim era. Por isso, eu tenho pessoas que moraram comigo que não têm nenhum grau de parentesco comigo, eu sei. entendeu? Mas são São hoje irmãos, por causa verdade. desse jeito acolhedor do meu pai, né? Vamos lá. Então aí você agora, de um ambiente totalmente religioso, Uhum. com crenças africanas, assim pode dizer, Isso, um muito pai animistas. animista, um pai curandeiro, Uhum. que outros chamavam profeta, Uhum. agora você se converte. Isso. Como foi o depois, o pós, o Foi, pós, foi o bem pós? difícil, para falar a verdade, Flávio. Meu pai tinha dificuldades sérias de aceitar a minha fé, né? E ele lutou contra. Ele fez de tudo para impedir o meu envolvimento com a igreja. Ele, eu me lembro que meu pai, ele pediu para minha mãe pegar toda a minha roupa, que não era muita. Espera aí. Seu pai impedia você de ir? Isso, aí ele pediu para pegar toda a minha roupa e colocar debaixo da cama dele. Então, toda vez que eu precisava sair de casa, e eu Uau! precisava passar pelo quarto dele. Meu pai, para ter uma ideia, ele era coxo de uma perna, ele não tinha uma perna. Ele era Então, é um deficiente deficiente físico, físico. né? É Então, um amputado, assim, isso, na época da da guerra, guerra, ele ok. perdeu. Então, ele não saía muito da casa, ele não saía praticamente para nada. Uau. Só teve uma vez que saiu. Peraí. Uma vez que ele saiu. Saiu várias vezes, mas teve uma vez Mais uma vez especial. específica, né? Eu quero aqui, Manuel, justamente contigo, agradecer a todos os irmãos, amigos que estão nos acompanhando pelo Instagram. E depois nós vamos soltar aí os cortes. Eu quero que você participe conosco. A nossa intenção é que você pudesse sentir só um cheirinho do que está por vir. Porque o melhor não é o que nós falamos até aqui. O melhor ainda está por vir. Então, Manuel, manda um Uhum. abraço lá pro pessoal no Insta. Quero mandar um abraço para toda a gente que nos assiste do Instagram. É um encontro especial. Fique ligado, fique assistindo, que tem coisas boas de Deus para você aí. Então tá bom, um abração, ó. Estamos juntos. Seguindo aqui, Manuel, Aham, seguindo aqui, vamos uhum. lá. Então, o seu pai pouco saía de casa Pouco saia de casa. e E ainda agora você assim, vive esse conflito aí do. isso, ele proíbe o meu envolvimento com a igreja.
ele tem dificuldades muito sérias de aceitar a conversão de qualquer um. Na época já tinha um ou dois irmãos meus convertidos, eu Uhum. lembro, mas ele tem dificuldade para lidar com a nossa fé, principalmente por causa do envolvimento dele com a parte de curandeiro e ele também era bispo da igreja de Sione. Então ele tinha dificuldade. E ele começa a me impedir de ir à igreja de todo jeito, não é? Ele queria que eu sentasse, às vezes me convidava para sentar no quarto dele o dia todo. Senta aqui, vamos Só ficar conversar. sentado. É, só ficar sentado às vezes. Me convidava a tomar um vinho. Ele bebia muito vinho. Então, senta aqui, vamos tomar um vinho e conversar. Eu E era você sendo uma novo, criança. 15, 14 anos. Então, eu Uau! ficava ali horas e horas conversando com ele, sempre tentando me impedir de me envolver com a igreja. E você entende que aquilo ali era uma tentativa dele de tentar Era, ele te. chegou até a dizer, se você for lá, não é mais meu filho, não. Se você for para essa igreja, Uau! você não é mais meu filho. E os missionários foram muito importantes nessa época, teve. Opa! É. Opa! Os missionários foram assim um braço forte nessa guerra entre a minha nova vida e a minha relação com o pai. Então, tem missionários brasileiros que começam a intervir bastante, dialogar com meu pai, tentar fazer que isso fosse possível. E eventualmente acabaram conseguindo, na insistência, né? Acabaram conseguindo, mas demorou. Esses missionários como a Maria Pires, que ainda está aqui em Moçambique, Pô, casada. Maria Pires, Um sim. abraço para Maria Pires ali, Sim, não é? sim, sim. A Janusa e outros missionários trabalham seriamente nesse desligamento do antigo para o novo. E Uau! com a Uau. insistência acaba acontecendo. Essa é a proposta do TNT Cast, onde a visão acende talentos e Uhum. inicia transformações reais. Porque aqui nós estamos diante de uma transformação real, genuína. E nesse período foi um período de muitas lutas internas, né, Manuel? Foi. Foi, até porque 15, 14 anos vivendo uma realidade, a nova realidade, embora seja encantadora, ainda era assustadora, né? Era novo. E a maneira como Cristo chegou para muitos de nós, ele parecia estrangeiro. Ele parecia um Deus estranho que era contra a nossa cultura, entende? Porque foi muito mal apresentado. Então eu precisava que alguém me explicasse Cristo dentro da nossa cultura. E isso aos poucos foi acontecendo no discipulado que foi A feito em importância do mim, né? A discipulado, né? importância do discipulado. Não é só ir na igreja Porque cantar você e. vai na igreja, ouve a mensagem, eu quero Jesus, continua a ir para a igreja, mas não tem ninguém para te ensinar o A e B do evangelho, às vezes você faz essa confusão. E eu, sendo filho do curandeiro, tinha muita sabedoria do mundo espiritual do outro lado, que essa conversão precisava passar por processos fortes, né? Uma coisa que realmente muda, cria uma guinada assim na minha vida, é uma malária que eu peguei. Ok. Então eu tinha duas situações, na verdade. Eu era asmático desde criança, eu jogava bola, mas era muito asmático e sofria com Você isso. cansava com frequência, né? Isso. Ah, Então me converti. Meu pai fez de tudo para me curar da asma e não conseguiu. Então teve uma situação que eu peguei uma malária muito forte, talvez a última malária séria que eu peguei na vida. Isso com as outras foram sérias. já estou acostumado. Mas aquela aos 15 anos foi muito forte. Sim, sim. E eu me lembro de minha mãe consultar um dos profetas, e na época eu ainda apoiava essa consulta, apesar de ser crente. O profeta falou: seu filho vai morrer, não é? Não fui junto com ela, mas deixei que ela fosse. E ela falou assim, e ele falou: o seu filho vai morrer porque foi enfeitiçado, tá, pá, 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 pá. Se você não trouxer ele aqui para fazer as rezas, Todos os rituais os lá, né? rituais lá, ele vai morrer. Você precisa pagar isso, fazer aquilo e tudo mais. E conversei com os missionários, com a igreja sobre esse ponto. Disseram: não, Cristo é suficiente. Uau! Você não precisa de mais nada. Cristo é suficiente na sua vida, né? E ainda que você morra, encare isso como desejo de Deus, não como uma punição. E foi o que eu disse para meus pais, que eu não iria ao curandeiro, que eu permaneceria na fé e que faria até uma prova, que se Cristo me curasse não só da malária, mas também da asma, Meu Deus! então eu nunca mais ia voltar para os antigos caminhos. E foi o que aconteceu. Jesus me curou da malária E da asma? e da asma. Então aquela. Acabou. Então, Manuel, manda aí um recado aí para algumas pessoas que estão passando um momento, talvez, de crise, Uhum. um conflito interno, tendo que
vivendo o que você viveu. Vai lá. Primeiro, eu preciso dizer o que Paulo falou para você que me ouve passando por crises, momentos difíceis. Paulo disse: Não andeis ansioso por coisa alguma. Yes. Antes, as vossas inquietações sejam conhecidas diante de Deus com ações de graças e súplicas. Né? É muito importante lembrar, a ansiedade ela é definida na Bíblia como um estrangulamento. É quando você é estrangulado e começa a perder ar. Essas crises que eu tinha quando tinha asma, você vai perder ar porque não tem controle. Porque você é puxado por duas forças. A força do desejo de fazer e a força do que ainda é imaginário. Tudo que nos preocupa na ansiedade não aconteceu, na verdade. É uma ideia na nossa cabeça. Então não anda ansioso. Ao invés de você andar ansioso e preocupado com o amanhã, o que vai acontecer, entrega todos os teus caminhos nas mãos de Deus. Uau. Acredite que ele é a nossa força, a nossa alegria. Por isso Paulo fala, tem que ser com ações de graças, orações e súplicas, né? E a palavra súplica para Paulo, ela tem duplo significado. A oração e súplica é a ideia de adoração e intercessão na mesma frase. Meu Deus. E adoração, o que que é? Ao invés de se concentrar nas suas ansiedades, se concentre em Deus. Uau. Ao invés de se concentrar nas suas limitações, se concentre naquele que não tem limitações. Uau. Ao invés de se concentrar na sua incapacidade, se concentre naquele que é capaz de fazer todas as coisas. Então, assim, nós poderemos viver tranquilos, porque logo a seguir eu vou falar que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente. Se a minha filha Késia estivesse aqui, ela ia falar mal. Um abraço pra Késia. Ela ia falar Um assim, abraço para mal, Kézia mal, aí. mal, mal. Manuel, seguindo aqui, aí você cresce ali, passa, agora você é curado, e aí você segue numa jornada também. Seus estudos em casa, muitas pessoas, né, têm essa questão, nós vemos muitas pessoas por terem ligações com um mundo religioso, seja até na igreja cristã. Ah, agora eu sou homem de Deus, não vou estudar. Agora eu sou um HD, Olha aí. um homem de Deus. Eu tô como é que é o outro? HD, O outro é o HD, Wise Man, was man of the God, Man né? of God, Umas denominações aí. E aí, Manuel, Reverendo, reverendo, bispo, Bispo, arcebispo, Arcebispo mestre e mais. e mais. Vamos lá. Você agora crescendo aí, você parou os estudos, você ficava na igreja. Fala um pouco da sua questão de formação, qual é a sua formação e como isso influencia ou passou a influenciar a sua caminhada com Cristo. Flávio, um dos erros de muitas pessoas é não entender o que significa a palavra fé. Que as pessoas pensam que fé é ignorância ou é ignorar a realidade dos fatos. Uau, A fé e a razão caminham juntos. Né? creio. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Logo depois fala aqui, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou Creia seja, o que que ele creia que ele existe. Então, o que que é fé? Fé é se aproximar, fé é conhecer, porque logo em outro texto, em Romanos, vai falar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Resumindo, a fé é o conhecimento de Deus. Uau, Fé é essa prática de conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Então, qualquer homem de Deus, wise man ou man of God, que se escusa de buscar conhecimento, não entende o que é fé. Porque quanto mais fé eu tenho, mais conhecimento eu vou buscar, mais eu vou estudar. Eu preciso estudar. Pregadores como Spurgeon, Stott, ou aqueles outros que já foram embora, que conhecem muito mais o evangelho do que eu, diziam que você tem que pregar com a Bíblia numa mão e o jornal na outra mão. Ou seja, você tem que buscar os dois conhecimentos para poder alimentar o povo. Quando o wise man não tem conhecimento da Bíblia, ou não tem conhecimento científico, ou até mesmo filosófico e secular, como falam, ele não sabe como proteger o seu rebanho, as suas ovelhas. uau. Então, eu fui estudar, eu fui me formar. Fiz a faculdade, fiz a universidade pedagógica, me formei no A ensino de extinta, né? inglês, O a P, né? extinta O P, UP, hoje Unicungo, né? em Lucungos. Me formei em 2007, 6, 7, por aí. Fiz o ensino de inglês, depois fui para o Brasil estudar. Peraí. O jovem. Então, Então você termina, eu termino a faculdade aqui. você termina o ensino fundamental, né? O ensino Isso, médio, isso. Depois, né? Aí, junto com o ensino médio, eu também fiz o ensino médio de teologia aqui. aham. Isso.
Depois vou fazer a faculdade E aí e... você agora, Uhum, vou tentar formular essa, sei lá, foi ao Brasil, já que você falou do Brasil, né, lá na uhum, terra dos meus pais. uhum. O que te levou a ir morar no Brasil? Você foi trabalhar? Você foi lá porque estava apaixonado por uma muzunga? Como é que é esse negócio aí? Como é que é esse negócio? Alguém, naquela época não tinha internet, não tinha Facebook, Instagram, né? Fui estudar. Foi estudar. Fui estudar. Agora, aí vem aquela, né? Conheçamos e E prossigamos prossigamos em em conhecer a ele, conhecer né? ele. Então, Isso. então você foi, você então Eu agora fui você já buscar conhecia? esse conhecimento, Aham. prosseguir nesse conhecimento. Uau. Então, eu fui atrás desse conhecimento. Ok. Eu fui fazer a bacharel em Missiologia, depois fiz a pós-graduação, a especialização em missões transculturais, né? Uhum. Desenvolver trabalho missionário dentro de culturas fora, né? E me especializei nisso. Então, fui estudando cada vez mais. Para te falar a Peraí. verdade, se eu tiver a oportunidade de estudar hoje, Vai de continuo novo. estudando. Eu também, por isso que eu tô lá. Então vamos lá. Então você vai ao Brasil para fazer um bacharel em missiologia, né? Uhum. Para quem não sabe, missiologia é o estudo de missões, né? Isso. E aí, terminando o curso de missiologia ali, que é um bacharel, você vai fazer uma pós Uhum. já em missiologias em Missões transculturais. missões transculturais. Quando você fala missões transculturais, para muitas pessoas, eles não têm conhecimento. É. Fala um pouco aí dessa questão Transcultural. transcultural. É quando você desenvolve o trabalho missionário fora do seu contexto cultural. Por exemplo, apesar de ter estudado no Brasil, parte do meu tempo no Brasil foi também desenvolvendo o Sim, trabalho sim. cristão, o trabalho missionário. Então, eu estava dentro de um contexto cultural não meu, Sim, sim, percebo. e fazendo missões. Então, o meu curso trabalhava esse contexto, como desenvolver projetos comunitários, projetos sociais, como desenvolver igreja, como desenvolver trabalhos dentro de um contexto Que não era o que não é seu. o seu, não é o seu. Uau. Entendeu? Aqui em Moçambique agora eu trabalho como pastor, mas estou dentro da minha cultura. Já a minha esposa não está. Peraí. Ninguém falou de esposa aqui ainda. Ninguém falou de esposa aqui. Porque a nossa pergunta é: como foi para você, né? Uhum. Nascer no Moçambique, Yeah. morar no Brasil. Uhum. Então vamos lá. Fala igual o bispo Edson Belo. Eu vou de novo. Aham. Eu vou de novo, vou de novo. Fala igual o bispo Edson Belo, que eu aproveito e mando um abraço para ele. Estamos Ué. esperando o senhor aqui no TNTcast. Uhum. Como foi para você, Manuel Mário, nascer na beira, Uhum. ser criado na beira, num Uhum. contexto que você já citou, depois com as provações e lutas de seu pai Uhum. chegar a esconder a roupa debaixo Uhum. da cama, Uhum. para quando você fosse sair, de você ver coisas no mundo espiritual de forma assim, Uhum. aberta. Agora você vai estudar no Brasil. Sim. Se eu for o primeiro ali daqueles seus irmãos, né? Foi o Foi o segundo. segundo, É. vamos lá. Aí você vai estudar no Brasil. Uhum. Chega no Brasil, como foi a experiência de chegar no Brasil? Uhum. Porque você está falando aqui hoje que essa geração aí, né, geração Z, como foi morar no Brasil, viver no Brasil e se casar com uma brasileira? A pergunta é de US$ 1 milhão. Não, assim, quando você está dentro do seu contexto, dentro do seu habitat, a sua cosmovisão é totalmente formatada para aquele ambiente. Uau! Entendeu? Você cria sistemas emocionais, físicos, sistemas filosóficos, tudo isso e vão criar crenças, conjunto de crenças que vão criar conjunto de comportamentos também. Então você acredita, você se comporta de acordo com aquele ambiente que você está. E a tendência de você repetir erros da sua realidade é muito grande. Sim, sim. E também a tendência de você não enxergar os mesmos erros também é muito grande. Então, quando eu saí de Moçambique, o meu primeiro choque cultural, já fora de Moçambique, morando no Brasil, é exatamente perceber que ah, tem muita coisa errada na minha cultura que precisa ser trabalhada. Uau! Você encarar o fato de que nem tudo está correto dentro da minha realidade cultural. Algumas coisas precisam ser melhoradas. Não que minha cultura seja errada, muito pelo contrário. A minha cultura é riquíssima e amo bastante. Mas tem coisas que podem ser melhoradas dentro do meu contexto. E ao chegar no outra cultura, a cosmovisão agora é diferente.
eu começo a ser desafiado com algumas realidades. E às vezes com coisas simples, por Por exemplo. exemplo, vamos lá. Então, vamos lá contar algumas coisas. Algumas regiões do Brasil, a pergunta não é feita com ponto de. Não é, o pedido, aliás, não é feito por favor. Não é feito com a frase por favor, é feito com a entonação e com ponto de interrogação. Então, às vezes, eu chegava num grupo assim, colegas da escola, do seminário, e ele queria pedir um copo. Aí ele ia falar assim: Mário, pega um copo. Essa frase é uma ordem. Mas quando ele falava assim: Mário, você pega um copo para mim? Essa canção, você pega um copo para mim, depois de interrogação, é um pedido. Tem um por favor aí não falado. E na cultura brasileira isso é normal. E entre eles já entendem essa música. Eu, moçambicano, Ah, ficava esperando a palavra, por por favor. favor. Aí ninguém falava. As crises internas, né? Aí eu começava a ter Aí crise. vem aquela crise Aham. transcultural. É, exatamente. Foi tão séria que teve um momento que eu não aguentei explodir. Gritei com alguém. Não. Sim, Você gritei com alguém. gritou? Gritei. Não Falei, acredito. vocês são mal educados, vocês não têm educação, não sabem pedir, por favor. Eu estava morando em Belo Horizonte, em Minas Ih, Gerais. Minas Gerais, E terra lá é boa. muito comum esse pedido, Uai, o uai. trem, Só, e às vezes bom. chamam, fala isso não, bobo. Eu falei, o quê? Bobo Bobo eu? eu grande, eu sou. Então tive muita discussão desnecessária, né? Uau, uau, Então, uau. de tentar entender que não é isso. Bobo é ter uma forma carinhosa, Carinhosa. não era um Preto, insulto. A preto. minha esposa me chama preto hoje. Hoje, mas como é que foi? Mas, Vamos lá. Você vivendo no Brasil, a sua aham, esposa, hoje nós vamos chegar, eu quero saber como é que você conheceu ela, algum colega de turma, não sei. E quando os caras lá te chamavam de negão, preto, então, no começo eu tinha dificuldade para entender isso. Eu ficava assim, isso é racismo. garrafa de Coca-Cola, sei lá. É, mas isso aí é outra história. Na verdade, a cultura brasileira ela é muito bem de humor, né? Eles falam isso que Resolvido em algumas coisas, lembra não? o brasileiro é tão resolvido que ele zoa com a pobreza. Dele. O Brasil briga com a pobreza, briga com a dor, com o sofrimento. Ele briga com tudo. Dizem os brasileiros que o Brasil tem que ser estudado na A NASA. NASA, sim. Agora com o Musk, né? Vai, sobe, né? E leva. Então, esse jeito do brasileiro de brincar com tudo, me chocou no começo, porque nós somos mais literais, não temos muito sarcasmo Uhum, aqui, uhum. não temos muito de falar, como é que chama? Nós somos diretos. O brasileiro não é bem direto, ele vai. Então, essas coisas me deixavam confuso às vezes. Porque eu, ao invés de entender como brincadeira, zoeira, até mesmo carinho, eu entendia como ofensa. E às vezes a pessoa não estava me ofendendo, a pessoa estava fazendo aquilo que gostava de mim e queria brincar Porque o comigo. brasileiro brinca é o que ele gosta, né? Exatamente. E era isso que eles estavam fazendo, tentando brincar e me enquadrar, Sim, sim. Precisa fazer você me sentir à vontade. um sentimento de De pertencimento. Isso aqui é pertencimento, é nosso. isso. Eles brincam com quem é deles. Então eles brincavam, Já o moçambicano zoavam. não via E isso. eu já não via, É porque eu porque sou preto. então eu já ficava zangado, está fazendo porque eu sou preto, está fazendo porque eu sou moçambicano, africano, tá fazendo. Então já não via com bons olhos e briguei. Comprei brigas desnecessárias Guerras que você não que precisaria não entrar. precisava entrar, não eram nem Uau. minhas guerras. Não era sua, não? E Não, você fez? eu acabei entrando e criando guerras que nem existiam. Até começar a perceber, não, a cultura não é bem assim, é bem diferente. Tem muita ironia, tem muito sarcasmo, tem muita brincadeira. Quando eu comecei a aprender, eu comecei a fazer igual. Aí eu tive um choque, o contrário agora, porque eu volto para Moçambique, começo a brincar igual o brasileiro e começo a ter problema com Que meus isso. irmãos, meus Mas antes de amigos. voltar para Moçambique, vamos Aham, lá? aham. Como é que você conheceu a sua esposa, Joyce? Você vai mandar um Joyce, abraço para Joyce, minha. olha aí, a melhor coisa que me O aconteceu. quê? Olha aí. Não, não, não. E esse mês é o mês do Dia dos namorados aqui em Oh, não Moçambique, sabia né? não, tinha Ah, você esquecido. tá vendo esse muzungu? Esse você. É que lá é em junho, Já é né? junho, é 12 de junho, né? 12 de junho, Aqui é 14 de 14 de fevereiro. fevereiro. Então já cheguei agora, cheguei há 5 meses. Então E estou tentando então tá certo, tá certo. Vou dar desconto para você. dar desconto. Joyce, fala aí, Joyce. Fala de uma Joyce, Manuel. Então, eu estudando, também trabalhei como missionário mobilizador. Um dos meus trabalhos era viajar pelo Brasil, conheci quase o Brasil todo, é grande, mas conheci grande parte do Brasil. E eu ia nas igrejas, fazendo propaganda e pregando
e pregava e fazia propaganda do seminário, das escolas lá, para as pessoas também estudarem lá. Então, numa dessas viagens, fui parar em São Manuel, né? Seu nome Olha, é Manuel. pô, veja Peraí. como Deus faz. A cidade se chamava São São Manuel. Manuel, né? Eu tive que usar isso depois, a meu favor. Hum. Eu conheci a Joyce, né? Era uma Aonde você quinta-feira. conheceu ela? Então, eu cheguei de carro, estava eu, pastor Elias, que era brasileiro, que foi nos levar de carro, e estava mais o Hilário, que é moçambicano, agora está nos Estados Unidos, mas morava aqui no Maputo, e uma peruana. Não, me desculpa. E um guineense, Meu Deus. francolino, de Guiné-Bissau. Isso mesmo, eram nós três. A peruana deixou no meio caminho e foi para outra cidade, isso mesmo. E a Joyce estava me esperando na única avenida que tem em São Manuel. São Manuel é uma cidade pequena, do interior de São Paulo. Ela me esperando, ela mais a Lígia, que eram líderes jovens, me esperavam na rua. Foi aí que eu conheci a Joyce. Era bem magra e eu também era. Que isso? Ainda bem que não tem fotos para mostrar. Eu tenho, só não vou soltar porque eu sou uma pessoa, né, Então, né? comportada, mas eu tenho essas fotos. Solta uma que está nós dois, pode ser? Não solta nós dois, não. Porque você não tem que falar a sua cota. Não. Falar igual aquele moço lá de Namicopo, isso é Isso é vez. É vez, né? sua vez, Então, então vamos lá. então, conheci a Joyce da rua. Ah, assim, não teve nada especial no momento, não posso mentir, mas ela me leva para a casa do pastor dela para me hospedar, me acomodar. E à noite eu ia pregar no culto. À noite as coisas começam a acontecer. Porque a amiga da Joyce, que estava junto com a Joyce, a Lígia, já era minha amiga antes de conhecer a Joyce. E ela sempre falava que eu ia casar com a Joyce. Que isso? Então a amiga dela chega para mim e fala assim: a Joyce que eu falei que você vai casar é essa Essa aqui. aqui, ó. Não é? Só que não fala na frente da Joyce, claro. Ela fala: você vai casar com essa moça. Eu falo: não vou casar, não. Ela é muito magra. Ah, É. A nossa cultura está a eu mudar sim, agora. sim, 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 Na sim, nossa sim, sim. cultura, Não, nós, é os bom, mais. eu percebo bem. Percebe Vamos lá. bem, não é? Então, eu falei, não tem ancas para nascer, não tem Toda corpo. aquela questão, Aquela né? questão cultural, tem que Cultural, né? saber pilar, tem que. Você Então, né? E eu olhei para ela muito magra, eu falei, não não, vai na machamba não essa. vai na machama, minha mãe vai rejeitar, não vai dar certo, é muito magra. Só que no culto de jovens que eu ia pregar, a Joyce começa a cantar. Aí eu Aí, falei, quer saber? Coisas podem mudar. Eu pensei comigo, é magra, mas dá para comer. Eu vou comprar muita comida, ela engorda, quem sabe e tal. E me encantei pela voz dela, entendeu? E ali começou esse processo de me aproximar dela. É uau. verdade que depois dali eu viajei, fui morar no sertão do Brasil, Sim, né? sim, Nordeste, né? Nordeste, fui para Pernambuco e fiquei Meu lá. Deus, já é outro Outro extremo. extremo, Porque né? eu estava em Belo Horizonte, aqui Sim, embaixo, depois sim. fui lá para o Nordeste Uau, mesmo. uau, Aí uau. fui morar lá e a Joyce muda, ela estava fazendo curso de psicologia, largou o curso de psicologia e foi estudar no mesmo lugar que eu. O quê? Yeah. Foi mobilizada. Você foi mobilizar a igreja e mobilizou a. Peraí. Eu fui mobilizar a igreja, conheci a Joyce e Uhum. pensei, posso mobilizar o coração também. Já vi esse filme. Já vi esse filme. Eu já vi esse filme. Gente, que papo legal. O TNT Cast tem o patrocínio da Emoney. Tem o patrocínio da Emoney. Então, nós queremos agradecer a todos os nossos patrocinadores, a Emoney que tem feito a diferença aqui, e nós queremos agradecer a Emoney por todo o apoio ao nosso podcast. Também temos a AVA, Arquitetura em África. A AVA, você pode procurar lá no Instagram. A AVA, eles são peritos, eles são especializados em projetos para megas igrejas. E lindo, lindo. Você que quer projetar sua casa, você que quer projetar ah, algo grande, eu quero indicar a AVA. Você vai se surpreender quando você conhecer a AVA. E a AVA, ela tem uma responsabilidade social em África. Eles apoiam projetos aqui em África. Então, vai aí a nossa indicação para você que nos assiste aí. Manuel, vamos seguir aqui. Aí, além disso, de conhecer a Joyce, aí você volta para Moçambique, né? Quantos anos foram aí? Mas conheci a Joyce,
Em Tempo que você 2000, fica no Brasil? aí Você eu fica... conheci a Joyce que foi 2010, fiquei até o final, até o início de 2013, né? Aham. Foi no final. O processo de conquista da Joyce foi longo. Não foi assim fácil, não. Não, ela brincou de me dizer não, então tudo bem. Então tu foi um insistente, Guerreiro, fui guerreiro mesmo, guerreiro. né? Eu fui lá na primeira conversa que eu tive com ela, eu sentei no piano e cantei uma música de Fernanda Brum, me declarei cantando. Ela estava estudando já no mesmo lugar que eu. Aí ela chorou, eu pensei assim, Agora conquistei foi. essa brasileira. Ela chorou e falou, eu estou chorando porque eu gosto de você como irmão. E peraí. É que gente. Tu foi lá, cantou uma música no teclado. Eu sei, Manuel é um Isso, excelente músico também. Tu foi lá no teclado. isso, fiz chique mesmo, bem Chique, feito. negócio mesmo. Moda brasileira, vamos Aham, falar. aquele que pá, né? Ela disse não. Aí eu disse para ela, agora eu vou no modo moçambicano, pegar dopas, vou Que pegar isso? os papos de dopas para Não, ver se... aquelas conversas. Aquela lá, né? Aquela antiga lá, né? Aham. Aham. Aí ela ria, mas Ela ela falou assim, ria. não dá, não. Nós, Gosto de você como a você pior como... coisa. Olha aqui. Pior coisa que acontece, você que está me assistindo aqui no TNTcast, que aqui é quando você for conversar com uma irmã, com uma moça, quando ela falar assim, gosto muito de você, mas, meu amigo, vou dizer, você é muito legal, Yeah. mas Mas, você é muito animado, mas, você é uma pessoa que eu me sinto muito bem, mas, olha, se você for crente, ore. olha. Mas é aí que eu fui, né? Eu apelei para a oração. Uau! Né? Eu acreditava. Quando eu decidi que eu ia conquistar a Joyce, acreditei que ela seria minha esposa, custava o que custasse. Então eu decidi que não me importaria com o não dela. Eu ia Ok. conquistar ela. E foi o que aconteceu. Ela morava no mesmo prédio que eu, porque era um internato. Sim, sim. E os Um dias foram campus ali, passando, né? em campos, todos os dias olhando para ela e conversando e me aproximando. Ela foi me conhecendo melhor. Depois ela foi trabalhar no Peru e eu fiquei no Brasil. Né? Ela volta no Peru depois de alguns meses e nos reaproximamos. E já o sentimento era diferente, era outro. A distância me ajudou, a distância jogou a favor. Jogou a favor, né? Ela percebeu No na final, o distância pretinho lá, depois. o pretinho, né? Depois de morar comigo quase 2, 3 anos, ela percebeu o pretinho até que Deus pode mudar. Então foi quando nós já decidimos, ela decide ter uma relação comigo, me responde cantando também, porque ela também Não, canta. é verdade, que coisa linda. Ela Aí decide cantar para você? decide cantar, ela liga para mim no telefone e escreveu uma canção para me dizer sim, que queria casar comigo. Aí pronto. Aí eu peguei, eu viajei, porque ela morava em São Paulo já. Aí eu saí de Belo Horizonte para São Paulo, 12 horas de busão, como chama lá, de machibombo. Machibombo. Isso. Busão é 12 lá. Aqui é horas. machibombo. Machibombo. Cheguei lá, ah, era aniversário dela. Fui comprar a aliança, né? Uns amigos me disseram, Manuel, vamos te oferecer aliança. Você já De pede em compromisso, né? casamento, não, já pede casamento, já sai daqui noivo. Que isso? É, um abraço aí para o Didi e o Cristiano, hein? Sério, esse Didi foi teu brada mesmo, né? Pô, o Didi e o Cristiano foi brado. Estavam fazendo churrasco, que é uma coisa normal no Brasil. Você não gosta, né? Eu não gosto nem pouco. Se quiser fazer um hoje à noite. Aí eu fui na loja, comprei a aliança, cheguei na frente dos pais dela, fiz o pedido de casamento, né? Pedi a mão dela para os pais concederam a mão e ela disse Mas o assim. pai dela até falou, esse africano. Então, mas Flávio, quando uma mulher te diz não, ah, isso é um conselho para você, jovem que me ouve. Próxima estratégia é conquistar a mãe dela. E aí? Pega essa senha, ó, pega essa senha, porque Eu, eu vou dizer para vocês. aham, Eu conheço esse filme. Eu conheço. cheguei na Ponta Geia. Aqui acontece uma coisa muito interessante. Manuel Mário, ele vai ter liberdade de falar quando eu encontrei a minha esposa, né? Ele estava conhecendo é meu irmão, Manuel Mário. A Bíblia diz que há amigos que são mais chegados do que irmão. Eu estou aqui com o meu irmão Mário. Mário é meu irmão. Tem coisa da minha vida que só o Manuel sabe. E nós temos uma longa história de amizade, de cumplicidade, de irmandade mesmo. E essa questão aí de conquistar a mãe
Hoje eu não sou entrevistado, eu sou entrevistador, então eu estou me contendo aqui. Mas, Manuel, fala aí, Manuel, de conquistar a dona quem? Tereza, por coincidência. A minha também. É que a minha mãe, Uhum. mãe Wanga, também é Uhum. É Tereza. Tereza, é A isso minha mesmo. filha Kézia é Tereza, né? Então, Tereza. Então, quando a Joyce me disse não, Ah, eu já tinha uma relação com a Tereza, que é a mãe aham. dela, porque eu fui para a cidade dela, preguei, e ela estava cozinhando para os jovens. Cozinha tão mal, né? E cozinha muito mal. Jesus, Então, eu amo a comida dela. Então, eu sei. acabei tendo essa proximidade com a mãe da Joyce. E ela me fez um pedido quando eu estava saindo. Minha filha vai estudar no mesmo lugar que você, cuide dela. Ah, Falei tudo que eu precisava. peraí. Botou a bola na marca do pênalti. Pô, agora chuta, eu vou chutar para fora? Aí não, né? Não, eu não sou perna de pau. Né? Então ela chegou pra vocês, cuida da minha Cuidou da filha. minha filha, chorando, se Meu despedindo da filha. Deus, meu Disse que bom que Deus. falou. Aí eu e ela trocamos números e Você e conversava a dona bastante. A Tereza. Tereza, isso. E a Tereza virou uma espécie de advogada, ou até cupido. Entendeu? Peraí. Aí o brasileiro fala que sogra, né? Tem muitas piadas no Brasil Uhum, sobre. Eu tive um problema muito sério na minha uhum. casa, gente, sobre sogra, que não veio o caso eu contar aqui, mas fiquei acordado de madrugada pela minha esposa, por causa de sogra. Mas aí agora a Tereza vira o cupido. Virou, ela acabou sendo esse elo de ligação e ajudou. Então foi a porta que eu usei para conquistar a Joyce. E a Joyce finalmente também, percebendo o respeito e o carinho que tinha pela mãe, começou a me olhar com mais respeito. Começou a querer me conhecer mais. E ali acabou se apaixonando por mim também. E o sim aconteceu, cantou a canção. Fui para a cidade dela, pedi ela em casamento. No dia 29 de dezembro de 2012, ela disse sim. Voltei para Belo Horizonte, fiquei mais acho que uns 2 meses no Brasil e voltei para Moçambique. E ficamos então quase 3 anos a nos vermos. O nosso namoro todo foi à distância. Uau! Foi. Depois disso é que eu voltei para casar. Que maravilha! E dessa linda história de amor nasce Maria Júlia Maria Júlia e e Louise. Maria Louise. Júlia, você trouxe ela do Brasil para cá. Nós temos uma história tão interessante, né? Que você me liga, né? Uhum, Você marca a passagem uhum, da Joyce e da Maria Júlia. Eu não conhecia a Joyce, fui conhecer no uhum, aeroporto, né? uhum. Aí lá estava a digníssima, né, Tereza, sua sogra, uma Uhum. outra jovem, A a Fernanda, Fernanda, né? uhum. E a Maju, bebezinha, né, Manel? Bebezinha, 5 meses. 5 meses, e Uhum. eu e Midinha. Dezembro de 2018. Eu aproveito e mando um abraço. Midinha, tô com uma saudade de você, Midinha. Meu Deus do céu, gata. Ixi. Mas é isso. Aí voltamos com ela até Maputo, né? Isso. E foi uma viagem muito. Hoje Maju é minha filhada do coração. Não Uhum. só ela, como a Heloísa. Agora estou com uma situação. As duas, né? Mas, Manuel, diz uma coisa aqui. Vamos aqui. Você casou, voltou e agora Uhum. viver em Moçambique Aham. com a sua esposa brasileira. Aham. Ela chega em 2019, o ano fatídico, né? Ela, ela chegou no dia 31 de dezembro de 18, 2018. sim, sim. 3 meses depois tivemos o Idai. O Na verdade, Idai. em fevereiro teve uma chuva que inundou a cidade, que foi o que melhorou os efeitos de Idai, na verdade. Se a chuva era pressuposta chegar junto com o Idai, o Sim, efeito sim. seria maior. Chove, nós estávamos começando um projeto chamado Beira Unida, estava no começo do projeto, Colégio Cristão Beira Unida. Peraí. Verdade. Uhum. Você é um dos fundadores da Beira Unida, né? Do Colégio Beira É Unida, né? Que hoje é exatamente. um colégio cristão aqui na cidade da Uhum, Beira, que uhum. tem uma grande relevância. Muito. Você foi a pessoa que startou aquele projeto, né? Exatamente. O projeto Beira Unida nasce no coração do Brian, Ok, ok. né? E o Brian começa essa conversa com várias pessoas, conversou com Marica, contigo, com outras pessoas, Sim, sim. conversou e foi apresentando esse sonho. Aí, em 2017, ele me apresenta esse sonho. No início era apenas um sonho. De E ter um colégio ter cristão um na colégio cidade. que fosse cristão e que tivesse uma educação de qualidade na cidade da Beira. E eu estava no Brasil me preparando para voltar a Moçambique. Na verdade, foi em 2016 que ele me apresentou. E começamos a conversar. Em 2017, eu abraço a ideia de, pô, é um projeto bom. Eu estudei, me preparei, tudo que me preparei na vida foi para pastorear, para ser pastor.
embora tenha estudado inglês e tudo mais, eu sempre me entendi pastor. E quando o projeto Beranda vem, não entendia como um projeto pastoral. Até que tive uma conversa de Deus com Leslie, que era uma das diretoras do currículo Verão Deus, e ela me apresenta a escola como um rebanho. Me mostra como Deus estava me dando um rebanho de Uau! pais, de alunos, de funcionários para pastorear. Uau! Nesse entendimento, eu entendo, nessa conversa, eu entendo o chamado de Deus para começar esse projeto. Então, fiz um compromisso de vir começar esse sonho. Então, em 2017, eu comecei a levantar recursos no Brasil e na América, e finalmente decidi voltar no meado de 2018 para começar o projeto. Em 2018 eu vim para, porque eu já estava me envolvido no projeto à distância, Sim, escrevendo sim. planos de negócios, fazendo a estruturação, eu, a Marika e o Brian, pensando como seria a escola, o currículo, estudando o currículo, fazendo treinamento online e tudo mais, e várias reuniões, mas a minha presença que era muito importante, principalmente até nesse processo de legalização. Então foi quando eu voltei em julho de 2018 e comecei a ir atrás, várias reuniões com o Departamento Provincial, Direção Provincial da Educação, na época era o Dr. Chicamis, né, o processo de legalização, finalmente, no final de 2018, foi aprovado, trabalhando nisso fortemente, eu e Madibir, Joaquim Joaquim Madibiri. Madibir, corremos fortemente atrás e no mês de fevereiro de Tivemos a chuva. 2019, não é? Quando estávamos prestes a começar, teve grande chuva que perdemos muito material que veio dos Estados Unidos, Aquele contentor, aquele né? contentor, mas mesmo assim começamos as aulas, no Uau! meio de muitas dificuldades. Então, um mês depois, veio o ciclone Idai, que foi, todo mundo sabe os efeitos, né? Do ciclone Do Idai, né? ciclone Idai, mas graças a Deus a Beira Unida começou com 30 alunos na época, 34 alunos por aí. Né? Dentre os tais, Entre os tais, a Késia. Não, mas tem uma história muito bonita com a Késia, você qual está é? rindo. Eu Assim, tô rindo porque eu sei, né? então, eu vivi muitos momentos com a Késia. A Sim, sim. Késia, sua filha, era mais do que uma aluna para mim, também era uma filha. O Exatamente. Porque de carinho que eu fato é, tenho, né, mano? o carinho que eu tenho por Késia não é um carinho normal, é um carinho mesmo especial. Então eu vi ela como uma filha e essa relação na escola era muito nítida. Késia, ela inventava histórias para sair da sala de aula e parar na minha sala e ficar conversando. Contigo. E eu tentava tirar a Késia e a Késia voltava, Ah, tirava, e Késia tinha, e foi essa relação interessante. Só que depois do Idai, a cidade estava traumatizada. Havia traumas na flor da sim, 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 pele. sim, sim, As sim. pessoas estavam feridas, Consequências, machucadas. né? As consequências do Idai foram profundas para a cidade. E as pessoas assustavam por tudo. Na escola havia uma dor, havia um silêncio absoluto, assim, uma preocupação, inquietação. As aulas não fluíam. Eu me lembro de orar para Deus e pedir direcionamento de Deus de como curar a nossa escola e quem sabe, até espalhar isso para outras pessoas. E Deus me mandou pegar violão e começar a cantar. Todos os dias abríamos o dia com louvores. E cantávamos música tipo Narekelemo, Simuzai, Uau. Marrocoaco. E a Kézia estava lá, sabe que a Kézia gosta de cantar. Então a Kézia estava lá, a Kézia, aquela menina, assim, Ativada ativada, TNT, né? TNT. Nitroglicerina pura. Ela encontra agora uma paixão no meio daquele ambiente todo. Ela vai cantando e ela vai me auxiliando junto com os professores no canto e Uau. tal. De primeiro dia, segundo, no terceiro dia, o ambiente já começa a mudar, as pessoas começam a se entregar mais, o Espírito Santo começa a agir. Quando foi um quinto dia, acontece algo interessante. Terminou o momento de louvor, mas dava para sentir aquela atmosfera espiritual bem gostosa. Sim, sim. Fomos para as aulas. Os professores levaram os alunos. Aí entra agora a sua linda Késia, que agora está lá se preparando para uma nova etapa da vida dela. A Késia, mas uma outras meninas, acho que era Eden, Zion, Isabel, as meninas lá mais velhas, que elas mais velhas, tudo mais, acho que umas 5 meninas, entram na sala com o professor Texua, na época, para aula e decidem continuar a leitura da Bíblia. Nesse momento de leitura da Bíblia, o momento, o ambiente volta a ser aquele ambiente de adoração e oração e começam a orar. Essas crianças, na época, quantos anos tinha Kézia? 12, 13? 12, 11, 12 anos. Então, nessa época de 11, 12 anos, eles começam a viver um momento de batismo com o Espírito Santo, como chamamos. Uau. Falar em língua, profetizar uma a outra e abençoar. Foi um momento tão gostoso.
que o professor veio me chamar pedindo para eu intervir, fazer alguma coisa. Eu falei, vou intervir como? Deixa esse momento acontecer. E aquele momento contagiou a escola toda. A partir daquele momento, a escola mudou, o ambiente Meu mudou. Deus. A atmosfera mudou, a alegria voltou, a paz voltou a reinar na escola. Me lembro que passou uns dias, o Elde, também um aluno lá, Uhum, uhum. ele vai na casa dele, que ele morava, jogando bola na rua, tocado pelo Espírito Santo, ele evangelizou os amigos e chamou a mãe para orar. A mãe veio contar o testemunho. Então começamos a ouvir testemunhos de Deus curando não só nossa igreja, mas a cidade, através de um Meu momento Deus. de Um adoração. Um avivamento, né? avivamento estava acontecendo, isso mesmo. Começa No meio das e crianças, começa né? no meio das crianças. E as crianças começam a tirar aquele ambiente para fora. Que a Leslie diz para você que Deus estava te dando um rebanho, né? Exatamente, foi exatamente isso. Foi ali que eu percebi que eu não era apenas um diretor, eu era um pastor de muitas pessoas, entendeu? E Deus estava me dando a oportunidade de pastorear. Talvez seja por isso que o Beirão ainda deu certo. Uau, uau, que história. Eu não sabia disso assim, Uhum, com essa profundidade. Aí você segue, hoje, Manuel Mário atua na MIAF, né? isso. E aí, essa transição de Então, MIAF, uhum. Quando eu estava no Beronida, já era missionário, ok. trabalhando com uma agência missionária americana, chamada World Venture, não é? Era colega junto com o Brian Megan Myers. E nesse processo de transição em 2023, 22, no final do 22, 23, eu já estava pastoreando a igreja, percebi que já tinha muita coisa para fazer e não comportava as duas coisas, a escola e a igreja. Então eu entendi que era o tempo de abrir mão de uma das duas coisas, como estava começando a igreja, abrir mão da escola para assumir a igreja. E nesse processo nós começamos uma transição, eu e minha esposa. Voltamos no início de 2023 para o Brasil e nos desligamos da World Venture e procuramos, não por não gostar da World Venture, mas porque era um pouquinho deslocado para as nossas As ações que vocês iriam ações passar que a íamos fazer. fazer. Então, o World Venture, com base nos Estados Unidos, procuramos a agência missionária baseada no Brasil, porque, por causa da minha esposa, minhas filhas, teria que ir ao Brasil sempre. Então, o Brasil não é fora de mão, os Estados Unidos já era fora de mão. Então, foi quando começamos a namorar a MIAF. Já conhecíamos a MIAF aqui de Moçambique, já desenvolvíamos trabalhos em parceria com a MIAF, e a MIAF olhou com bons olhos, então, em 2023, ingressamos na MIAF, que é a Uau! Missão para o Interior da África. E a MIAF também nos abraçou, então começamos esse processo de levantamento de recursos para voltarmos ao campo, que Todo durou. aquele processo, né? Aquele processo durou 2 anos. 2 anos, né? Nós queríamos ficar só uns 6 meses, acabamos ficando dois Meu anos e meio no Deus. Brasil e voltamos agora em julho do ano passado. E hoje você você é missionário da MIAF, Aham. pastoreia uma igreja. Isso. Então, hoje eu sou missionário da MIAF, atuo na equipe administrativa da MIAF, né, junto com outros missionários, e sou pastor da Igreja Bíblica Ágape ali no Pioneiro, e também sou professor de teologia no Instituto Bíblico de Sofala, ali, que é um projeto missionário também, que nós missionários, alguns missionários da MIAF desenvolvem junto comigo lá. Então você está pastoreando hoje Uhum. a Ágape, uma igreja fenomenal. Daí, diz aí onde está a Ágape, convida o pessoal para ir Então, lá. você pode nos visitar. Estamos no Pioneiro, atrás do terreno, depois do comitê, tem um terreno chamado terreno da Miaf, ou nas Madeiras. Atrás ali você vai ver a Igreja Bíblica Ágape, tem um símbolo vermelho ali muito grande. Nos visite lá, você Uma vai igreja gostar. É uma igreja cristocêntrica, né? bíblica e cristocêntrica. Bíblica e cristocêntrica. Isso Uhum. aí também se dá aula no IBS, né? No Que é o Instituto IBS. Bíblico Só Fala, Uhum. né? Uhum. Manuel, uma coisa, tá passando aqui, vamos aqui, ó, AME Moçambique, é a nossa Uhum. instituição, a nossa associação de desenvolvemos nossos projetos sociais, e aqui está aqui, Adoração como Deus Deseja. É. Fala um pouco aí desse projeto aí, Adoração como Deus Deseja. Então, né, quando eu me converti, eu já era apaixonado por música. Aham. Então, eu já entro na igreja apaixonado por música e a minha referência musical, o que me fez apaixonar por música, são pessoas tão simples, comuns aqui da cidade, e talvez algumas pessoas não conheçam, mas eles podem me ouvirem e conhecem. Azarias, Uhum. Estevão, Estevão, isso, e outros jovens. Quando eu era menino, na Ponta Pontegê, eles criaram uma banda musical e tocavam no mercado da Ponta Pontegê. Eles misturavam com instrumentos convencionais com instrumentos assim montados. A bateria era feita de lata e tal, mas tinha um teclado, uma viola, e tocavam no fim da tarde no mercado da Ponta Pontegê. E eu amava. estar ali naquele ambiente. Pô, o ambiente era agradável. E ali me apaixonei por música.
né? Eles, Azarias e o Estevão, eles não sabem, talvez nunca, não sabem, porque eu Uau. nunca contei para eles. Foram a minha referência musical, me transportaram para esse mundo da música. Não é? E ali eu me converti aos 14 anos e comecei então a desenvolver a musicalidade. Aprendi sozinho a tocar violão, aprendi sozinho a tocar teclado e outros instrumentos que fui desenvolvendo. Então, em 2005, 6, 7, com o advento da igreja Centro Carismático do Calvário, Sim, pastor pastor Carlos Carlos Silva, Silver, nosso amigo, né? que vem do Brasil, ele Uau. revoluciona a música, o louvor e a adoração aqui. Carlos faz chover, né? Faz chover isso. Naquela época lá, Uau, uau, 2005, uau, 6, uau. 7, 8, 9, Night ele, Gospel. isso, revoluciona o louvor, a música. Eu me apaixonei ainda mais, vou estudar um pouquinho com ele e a equipe dele sobre adoração, então eu começo a trilhar esse caminho de adoração, né? E a minha história foi sendo escrita. Então, chegou um momento que eu senti que eu devia compartilhar com as pessoas o tanto que Deus me ensinou sobre a adoração. Então, eu escrevi o livro Adoração como Deus Deseja, o livro que apareceu aí na tela. É, Esse aqui, né? exatamente, com o intuito de, Adoração como como Deus Deus deseja, deseja. compartilhar com as pessoas o que Deus deseja como adoração, o que Deus entende que é adoração e qual é a explicação bíblica da adoração e, ao mesmo tempo, auxiliar as equipes de louvor e adoração, até mesmo artistas, a saberem fazer esse trabalho com excelência. Porque tem animação e adoração, né? Não, animadores de culto tem muito aqui, né? Oh, aqui não. Aqui na Beira tem Tem muito. muitos. Animadores de culto, de plateia, de público tem muito. Adoradores tem poucos, né? Porque a própria Bíblia fala, né, Manuel, em João, que Deus procura Aham, os verdadeiros, né? aham. Olha como é interessante. Um amigo meu, pastor Diamizeca, vou citar ele aqui, falou uma frase que eu gostei muito de ouvir. Ele falou: quando você ora, você procura Deus. Mas quando você adora, Deus te procura. Uau! Você Deus te pode procura. repetir? Ele falou: quando você ora, é você procurando Deus. Mas quando você adora, Deus te procura. Manuel, nós estamos caminhando para o final do nosso podcast. Eu acho que estamos indo para o fim. Eu estou maravilhado com essa conversa, com esse tempo contigo. Uhum. Gratidão é a canção do meu coração por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui no nosso TNT Cast, que vem para ativar mesmo ah, a nossa juventude aqui na Beira, ou aonde quer que ela esteja, né? E nesse contexto nosso que estamos vivendo aqui na Beira, o que você teria a dizer para essa nossa juventude, essa nova geração que está aqui hoje? Qual seria a mensagem que você gostaria de deixar aqui? Você hoje como um jovem que Uhum. foi nessa cidade, tendo Uhum. conflitos dentro de casa, conflitos internos, aí vai estudar, aí vivendo numa casa que parecia. Parecia uma zona. Não, porque aí vem o Brasil, Manuel. É, parecia um Porque quando você quarteto. fala essa palavra lá para o Brasil, você sabe que pega um pouco pesado, né? Pega pesado. Pega pesado, porque zona em Moçambique, gente, eu falo aqui, viu o que ele falou aqui? Parecia uma zona. Zona aqui é uma É uma localidade. localidade, um No bairro. Brasil, zona é um prostíbulo. É. Então, quando eu falo parecia uma zona, para o brasileiro lá, tu está falando que lá na sua casa parecia um lugar de prostituição, né? Não é, Não é isso. não é, né? É A só para quem zona no não. sentido de Sim, que era sim, um sim. bairro com muita população, Nossa, era muita gente. era um conjunto populacional, Flávio, né, meu? na Ponta G faziam campeonatos de futebol e dividiam várias equipes. Na minha casa dava 5, 6 equipes Que isso? de futebol. Manuel, agora indo aqui para o final, antes de Uhum. nos perdermos aqui, eu fiquei sabendo, acho que foi Sim. você que me falou que tinha um caderno, né? Uhum. Uma Dala lá tinha um caderno, né? É. E Eu existia tenho, mesmo? eu tenho até uma foto do caderno. Não. Sério, eu gosto de andar com a foto do Do caderno no celular caderno? para mostrar para quem tem dúvida, né? Manda pra mim que eu quero depois ver. Sério mesmo? Aí tinha os nomes, Manuel, no O meu caderno? pai, porque ele tinha medo de esquecer depois ou de perder o registro, a data, ele, Deixa eu ver. olha aqui, ele escrevia, anotava o dia que cada criança nasceu. Pagou. Oh, saiu dali. Ele anotava o dia que a criança nasceu, Uau! né? E anotava também um número. Que número é? Por exemplo, você vê aí nessa página do caderno, o número 32 sou eu, filho número 32. Mas você vai ver um nome diferente. Meu pai dava nomes em dialeto e nomes em português. E também, quando morria, ele colocava lá um sinal e a data da morte.
Que ia anotando. isso? Nesse caderno aí está anotado os 47 filhos, se não estou errado. Então, ele anotava todos os filhos. Depois, mais tarde, com a velhice, ele foi diminuindo essa prática. Mas, Então ele tinha, e é verdade, pessoal. Uau! aí, A número data de 32. nascimento, letra dele Aham. muito bonita, né, Manuel? Muito Que letra bonita. linda, hein, Manuel? Muito bonita. Ele que me ensinou a escrever. Escrevia bonito, Sério? mas... Tá, Alex tá aqui, Tá. Sônia tá Adamo, aqui, Sônia Adamo tá tá aqui? aí. Adamo tá aí. Sério? Adamo tá aí. Até um pouquinho em cima de mim, assim, porque São mais velhos, é né? mais velho, né? Não parece, mas é mais velho. Não parece, mas é mais velho. Rapaz do céu. Uau, Ernesto aqui, mano, É Ernesto. um dos O primeiros lá em Ernesto cima. É o chefe da turma. é o chefe da. Uau, de fato, gente, de Aí fato. você vê número 32, Eu vi lá, aí número tem um 32 que o primeiro nome é nome. Taraucane Manuel Armando. Taraucane seria o quê? Taraucane seria aquele que sempre vai sentir falta de casa. Uau! Aquele que sempre volta. Não importa o que acontece, sempre vai voltar para casa. Taraucane. É, Taraucane. Esse é o nome que o meu pai me deu. Depois, como eu fui registrado muito tarde, acabei rejeitando o nome e meu nome passou a ser Manuel Mário Armando. Porque meu nome seria Taraucane Manuel Armando Muxanga, Muxanga, né? que é o apelido da Da família. família Muxanga, exatamente. Então vamos lá, a mensagem que você gostaria de deixar para a nova geração. Então, primeiro, o Flávio, a nova geração, Moçambique é um país jovem, eu quero deixar essa mensagem para você. E por ser um país jovem, a independência aconteceu há 50, 60 anos? 50. 50 anos, então é logo ali. E está competindo com países que já estão independentes há 200, 500 anos. Então estamos atrasados em termos de globalização. Só que a globalização força esse país jovem a viver a modernidade. E jovem, quero falar com você, a modernidade é barulhenta. É, sons de celulares, traumas, ansiedade, preocupações, falta de emprego, a internet, a modernidade é barulhenta. E eu quero deixar um conselho bíblico que foi repetido até pelo ator Denzel Washington. Você precisa aprender a se calar no meio desse barulho. Uau! Você precisa aprender a buscar momentos de silêncio, porque a essência da humanidade não está no barulho. Ela está no silêncio do meu encontro com Deus. Meu Deus! A essência da humanidade não está na confusão que o mundo oferece, mas no silêncio de parar e ouvir o Criador. E o Criador vai dizer para você, jovem, para você que me ouve, quem você é, que é a resposta que você precisa, mais do que tudo. Começaram um debate que me perguntando quem eu era. E eu comecei a responder essa pergunta e uma certeza eu tenho, no meio disso tudo, eu sou filho de Deus, chamado por Meu Deus Deus! para o serviço cristão. Eu sou filho dele e eu sei para onde vou. Então, no barulho você não ouve isso, mas no silêncio você descobre a essência de quem você é. Então, aprenda a ficar em silêncio, a voltar para Deus. Aliás, Pastor Flávio, é o que tem. Jesus tem falado demais comigo nesses últimos dias. Até preparar até uma mensagem que eu vou pregar daqui a pouco sobre os 3 desejos de Cristo. E no livro de João, capítulo 17, Jesus ora e fala assim: eu desejo 3 coisas. Primeiro, ele fala: eu desejo que eles estejam onde eu estou. Ou seja, ele deseja intimidade, ele deseja uma companhia, ele deseja que antes que você deseje o mundo inteiro, jovem, você deseja estar com ele. Isso é relacionamento. E segundo o desejo dele, ele fala assim: eu desejo que eles contemplem a minha glória. A definição do belo está aí. Quando nós falamos, quando eu pergunto para qualquer pessoa o que é beleza, a nossa definição não é beleza, é opinião. O que nós chamamos de beleza é apenas uma opinião, porque não há Uau! definição de beleza fora de Deus. Porque Deus é a própria definição de beleza. Para entender beleza, tem que contemplar Cristo. Então, quando ele fala que eles me contemplam, ele está dizendo assim: não há beleza no mundo sem me contemplarem, sem enxergarem para mim. Não há esse belo, vida bela, relações belas, casamentos belos. Então, segundo desejo, que nós contemplemos Cristo para viver o que é belo. E o último desejo, ele fala que eles me amem, ou que eles amem. O amor é a essência do cristianismo, Meu Deus! não é nada mais do que o amor. O Você vai amor é que pregar quando essa mensagem? vou pregar hoje à noite. Ok, que coisa maravilhosa. Manuel, nós estamos caminhando para o fim do nosso bate-papo, dessa primeira
desse primeiro TNT Cast. Eu quero, cara, está sendo sobrenatural. Agora, aqui, como que você hoje, começamos falando, como que você hoje vê a questão da poligamia? Você que Aham. viveu num No lar, contexto num de política. contexto, porque às vezes a pessoa está vendo algo de fora Yeah, e não está falando do mar, mas ele está na praia. yeah. Ele não consegue, como que você vê a poligamia em Moçambique, em Aham, primeiro lugar? aham. Em Moçambique hoje, qual é o desserviço disso, ou dessa prática Yeah. de poligamia, quando você vai ver no mundo religioso, de uma determinada religião que eu não quero fazer menção, diz que o mundo é composto por menos homens, então por isso os homens devem a obrigação de não deixar que Não aquelas deixar que as mulheres mulheres fiquem. fiquem. Ela não pode ser egoísta de ter um homem só para ela, enquanto o outro não É, tem nenhum. Como que você falou, seu pai teve 17, mas antes disso, conhecidas. Uhum. oi? Conhecidas. 17 conhecidas. É. Fora, É. Manuel, me diz uma coisa, como é que elas eram primas, irmãs, sobrinhas? Outra coisa também interessante, Olha né? aí, acontecia aquilo que chamamos de concubinato. Peraí. Na Bíblia tem Tem. concubinato. Por exemplo, se uma mulher não concebesse, ela chamava uma outra mais nova para poder dar filhos para ela. E meu pai teve essa essência, por exemplo, minha tia chamou minha mãe. Então, os filhos da minha mãe são também filhos da minha tia. Tanto é que hoje eu tenho duas mães, que eu chamo de mãe, as duas. Eu chamo de mãe grande e mãe pequena. E as duas têm o mesmo grau de respeito da minha parte. Tanto eu quanto meus irmãos que nasceram da mesma mãe, somos seis, sei lá, seis, e fomos da mesma mãe, e fomos criados pelas duas, porque além de nós que nascemos da mesma mãe, tem também o Alex e o Samuel, nós temos o hábito de chamar as duas de mãe, Meu por Deus. causa da maneira como fomos criados, entendeu? Então, assim, Flávio, a poligamia, biblicamente, totalmente errada. Ok. O conceito de casamento está no livro de Gênesis. Gênesis dá-nos conceito para tudo na vida. O Gênesis significa começo, princípio. Início. E ali nós temos no início vários princípios da vida, valores, por exemplo. Deus criou o homem e a mulher. Pô, deixará o homem, né, a sua mãe e seu pai unir-se à sua mulher. Isso já mostra para nós o artigo definido, a mulher. Então, dizendo que o casamento é um homem e uma mulher só. Não é digamos que é monogâmico, não polígamo. Seria essa palavra, acho que é isso. Também mostra que o casamento é heterossexual, Opa. homem e mulher, não é? Já deixou claro. Então, teologicamente, temos vários conceitos sendo Sim, sim, definidos sim, aí. sim. O casamento é um homem e uma mulher, não um homem e várias mulheres, ou uma mulher e vários homens. Não, é um homem e uma mulher e é heterossexual, entendeu? E também vamos aprender na Bíblia que o casamento foi instituído por Deus e não pelos homens. Por isso Jesus fala, o que Deus uniu não separe o homem. Ou seja, nenhum homem tem autoridade sobre o casamento, a não ser o próprio Deus. Então, quando começamos a ter a poligamia, estamos desvirtuando o que Deus fez. Estamos desvirtuando e tornando o casamento algo humano, não divino. Quebrando o princípio familiar de Deus, de uma família saudável. Então, aconteceu na Bíblia? Sim, porque vão usar isso como argumento, mas tem na Bíblia, Abraão teve várias mulheres. O fato de ter na Bíblia Abraão várias mulheres não significa que Deus aprovou. Estão listados todos os pecados, todos não, vários pecados de Davi, vários pecados de Samuel, de outros homens de Deus, não para nós imitarmos os pecados, mas para aprendermos que isso está errado e não devemos fazer. Teve sérias consequências da poligamia de Abraão, por exemplo. Do mesmo jeito que teve sérias consequências na poligamia do meu pai. Na minha família nasceram todo tipo de gente, porque era muita gente, meu pai não tinha condição de trazer uma educação saudável e boa para todos. Tanto é, tem o meu irmão Ernesto, que foi administrador, foi político, e teve uma história muito bonita, ok? Teve outros irmãos que entraram na política, se deram bem, trabalharam, e irmãos hoje tem vários que são pastores, mas também tem um irmão que morreu no trem, no metrô na África do Sul, assaltando, bandido que andava aqui na Cidade da Beira, pessoas tinham medo dele, porque assaltava mesmo, andava com os famosos bandidos aqui da Beira. Ele morreu roubando, vamos citar nomes que sabemos os nomes. Era meu irmão, tem Sim, irmão que sim, até sim. hoje trabalha no maquinino como estivador. Então tem toda essa realidade, porque meu pai não Foram podia, consequências, né, Manuel? consequência dessa situação. Meu pai não podia oferecer uma educação saudável para tantos filhos.
era uma ideia de que é riqueza na cultura africana antiga, mas vamos ser sinceros, uma riqueza que atrapalhava. Biblicamente, quanto mais bíblico a família é, mais saudável é e melhor para os filhos ter uma educação de qualidade. Foi a pergunta do professor na faculdade. Se o teu pai tivesse só 6 filhos, como sua vida teria sido? Teria sido muito diferente e talvez a condição financeira teria sido outra. Meu pai era curandeiro, ganhava bem. Curandeiro que ganha bem. E tem uma história aí, né, Aham, que interligam, né, as nossas aham. famílias, né? Isso, é. Tem, Tem. tem. Que Quando naquela época lá, parece que quem comia pão, era, pô, era rico, pão, pão. gente, olha Pão. só, nós estamos chegando ao fim mesmo, a minha editora tá ali já, bem ali, ela sabe que já chegou ao fim, ela tá me dando um sinal com os olhos e eu quero louvar a Deus. O meu pastor fala que ninguém faz nada grande sozinho, se Uhum. estiver fazendo sozinho é porque aquilo que ele está fazendo não é grande, mas eu quero louvar a Deus pelas pessoas que estão nos bastidores trabalhando. Sou muito grato a cada um deles e que Deus possa nos abençoar. Eu falei aqui da AVA Arquitetura, falei aqui também da Emane, que são os nossos patrocinadores de master, mas tem pessoas que estão nos bastidores trabalhando aqui. Eu quero louvar a Deus por eles. Mas, Manuel, Uhum. naquela época, né? Hoje nós estamos em 2026, Isso. mas naquela época, ali nos anos 2000, não, antes, 98, Uhum. 97, quem comia pão na Cidade da Beira, Era bem hoje nós posicionado. vemos crianças que não quero pão, tá É, duro. de ginga. Até ginga porque não tem É, manteiga, né, 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 né? esse mesmo. Manuel, ontem eu falava com uma pessoa que eu chamo de Preciosa, Uhum. que é a nossa editora, que chama de Preciosa porque eu vejo pessoas como uma preciosidade. Isso. O saudoso primeiro presidente de Moçambique, ele falou que as crianças são as verdadeiras joias de África. Eu louvo a Uhum. Deus porque você foi encontrado por Cristo na sua Infância. infância. E quantas crianças estão aí? Eu, particularmente, trabalho com crianças todos os dias. Mas, voltando aqui para o que eu queria falar. Então, na infância, Na infância. existia alguém aqui na cidade que tinha uma Existia. padaria, né? Tinha uma padaria no Mataquã, que Aham. por sinal era o teu sogro, Oi, senhor, senhor peraí. Arthur. Aham, vamos lá. E o senhor Arthur, meu pai prestou serviço para muitas pessoas. Nessa época, né? Nessa época, não agora, porque o senhor Arthur Pessoas agora. de alta patente nessa cidade, Não, nesse país, essa né, Manuel? cidade, se eu falo o nome e as pessoas Sabem sabem. que são, que É, estão hoje em vida eu falo assim, meu pai era Mahala, as pessoas em vida e sabem que já hoje passaram pela mão de tem Mahala. pessoas até que têm até medo de vocês, só falar que é uma rala, né? Exato. Na época era assim. Sim, sim, Na sim, minha sim. infância, você não podia mexer com ninguém da minha família. Vocês gingavam, né, Manuel, na Eu escola? gingava. Não, Eu não falava, repetia na sou escola? filho de Mahala, acabou. Eu estudava na escola que estudava filhos do governador, meu. O quê? Filhos de Masquil estudava numa escola que eu, na época era Falecido, governador, né? falecido Masquil. Uau! Entendeu? Entendeu? Por causa do Do nome, do apelido, Mahala, apelido né? Mahala, era pesado. Meu irmão era professor na Sabona Machel, é diretor da Escola Pré-Universitária, professor de português famoso, professor Lázaro Armando. Aham. A cidade inteira conhece. Então, na época, você não podia Falar mexer. Mahala era. Falou Mahala era o quê? Mas, na época, o senhor Mahala se prestando serviço para várias pessoas. E uma dessas pessoas, na gratidão, na troca de favores, oferecia pão para nós todos os dias. Então, na casa de gente nessa cidade, Aham, gente, você que tá aí, querida, precioso e preciosa, quem comia pão aham, aqui eram os militares, isso. né? Uhum, As pessoas de alta patente, uhum. governador e ali, né? Os políticos e a família Mahala. Nós comíamos pão. Faltou muita coisa, mas pão não faltou. Todos os dias vocês iam lá pegar quantos pães? Oh, era para multidão. Se pegavam sacos de pão. Às Vocês iam com vezes, aquele saco grande lá? saco grande, pegava dois, 3 sacos de pão. Então vocês iam lá pegar sacos de pães. Isso. E comíamos, tomávamos chá com pão, pelo menos tinha isso Tinha aí. chá com pão Pelo por menos causa. isso era garantido. Uau, gente, que. Nossa, nós temos história aqui para uns 3 episódios, mas nós Exatamente. precisamos chegar ao fim. Eu quero agradecer imensamente ao Manuel que veio aqui estar conosco hoje. E é interessante nessa questão, porque no ano de 2006 eu me casei, eu farei 20 anos de casado, mano. Vê se Pô, pode. parabéns. Obrigado, hein? Parabéns para ela por me suportar, né? Uhum. E no meu Parabéns. noivado, eu lembro que no meu noivado, né, o Alex, nosso mano, né? Mano Uhum. Alex,
Alex Muxanga, ele estava lá. E ele chegou para o meu sogro, né, meu paizão, Partu, e falou: Eu sou Alex Mahala. Uhum. Você lembra desse fato, né? Lembro, eu E estava ele lá. falou assim: Eu comi muito pão, porque eu Aham. E comia muito comi pão. muito pão, né? Manuel, considerações finais, não sei, fica aí, tá aberto para você? Então, só deixar a mensagem que eu falei aqui. Ah, você precisa conhecer Jesus, Uau, né? Jesus é, nós viemos de Deus, estamos caminhando para Deus e o propósito da vida é agradar a Deus. Não importa o que está a fazer, a resposta mais importante que você tem que dar na vida é quem é Deus. uau. Porque a pergunta mais importante que vai definir toda a nossa visão de vida é quem é Deus. A resposta a isso vai definir o resto. A partir disso, nós sabemos também dizer quem somos nós. Então, conheça Deus, que você vai saber quem você é, qual é o seu propósito de vida, para onde você vai, e assim a vida vai ter muito mais sentido. Manuel, e se eu tiver interesse de comprar o seu livro? Uhum. Onde é que acha o livro? Olha, Deixe seu Instagram aí. meu Instagram é PR Manuel Mário, você vai me achar no Instagram. O meu livro foi lançado no Brasil e vendeu todas as cópias. Estamos tentando agora fazer uma reedição do livro aqui em Moçambique e relançar o livro aqui. Se quiser achar ele, está no Amazon, na Uau, versão digital. O livro está no Amazon, por cerca de 400 meticais, eu acho, porque é por uau. aí. No Amazon você encontra ele. Também tem uma outra plataforma que é a Editora Chamar. Nessas duas plataformas digitais você consegue comprar o livro. Agora, em Moçambique, ainda estamos trabalhando na reedição e relançamento aqui. Então vamos fazer o seguinte, né? Quando o livro estiver para ser reeditado, eu quero que você volte aqui. Certo? Fechado? Meu Fechado. amigo, Meu que amigo, maravilha. Poxa, maravilha. não poderia ser melhor. Muito obrigado por Obrigado, aceitar eu. o nosso convite. Amém. Eu quero, nesse momento final, também falar deste livro aqui, Contos do Campo Missionário. É um livro que lançamos aqui em Moçambique, na Angola, na Europa, no Brasil. Aqui, esse livro é um livro que... O propósito desse livro aqui é pagar a universidade para jovens moçambicanos. Então, nesse livro aqui, eu conto histórias de 20 anos aqui em África. Manuel, fala um número de 1 a 25. 15. 15. Uau! Eu não vou comer. Tem uma história aqui de uma menina do Chipangara que ela estava 3 dias sem se alimentar e eu fui dar um prato de comida para ela. Ela falou que não iria comer. Eu perguntei a ela por que ela não iria comer. Ela falou: Como é que eu vou comer aqui com o senhor se na minha casa tem 3 dias que nós não nos alimentamos? Então, aqui tem a história, essa foi frutos do ciclone Idai. Então, nós tivemos a ideia de editar, de escrever esse livro. Quero agradecer à editora Pergunta Por Quê, na pessoa do Bispo Adson Belo, que fez esse sonho se tornar realidade. Então, as pessoas que quiserem adquirir, é só ir lá no nosso Instagram, Ame Moçambique. Você pode ir através do Instagram Ame Moçambique ou até mesmo no flavioandrade.pr. Tá aí, ó, Ame Moçambique. É a nossa instituição cá em Moçambique, é uma instituição que trabalha para o desenvolvimento educacional pré-escolar, escolar e universitário aqui em Moçambique. Quero louvar a Deus por esse primeiro episódio nosso aqui e gratidão é a canção Gratidão. do nosso coração, né? Gratidão por me chamar. Graças, muito obrigado e foi.